A reflexão de hoje, nesse momento aqui, é sobre o carnaval. Sobre esse espaço que ele é magnífico, fabuloso, é um convite à vida, na verdade. O carnaval é um espaço de convite à vida. É uma reflexão. Nós vamos caminhar aqui sobre esse aspecto, sobre refletir sobre essa história, inclusive, do carnaval, esse respiro coletivo da alma, onde as almas, né, os seres humanos, trazem uma alegria que ela é de uma criatividade genuína, de uma forma tão inusitada, tão, sabe, tão potente, que a pergunta é: por que não podemos viver esta alegria diariamente? Por que não celebrar a vida com alegria, com prazer, com descoberta, com aprendizado, com interações, com troca, com conexões, que o carnaval propõe uma interação coletiva, uma autorização coletiva de ser você quem você quiser ser, expressar da forma como você quiser expressar, cantar a música que você quer cantar, movimentar o seu corpo como você se sente, com prazer, com a sua alegria, com o seu movimento, com a sua expressão. E é uma permissão que se dá. E ela acontece de uma forma tão contundente, tão potente, que é admirável. É admirável, inclusive, no nosso país, como este movimento se torna grandioso. Um espaço em que a maioria, se olharmos para o ano, né, nessa divisão de tempo, né, grande parte do outro tempo da vida, existem muitas apegos à tristeza, ou apegos às dores, ou dores reais, não só porque está apegado, são dores reais. Existem atritos, dificuldades, separações, distinções, existem assim, fechamentos, competitividade, de uma maneira que acaba trazendo uma qualidade do viver, na maior parte do tempo, muito difícil. Muito complicado para alguns grupos maiores ou outros grupos menores, mas, enfim, traz uma dificuldade de lidar com a vida de uma maneira leve, prazerosa, de aprendizado e tudo mais. Então, o carnaval ele tem uma história, né? Ele surge como uma forma de liberar, de ter uma liberação. Não basta somente estar trabalhando, construindo, resolvendo, fazendo. Nós precisamos do espaço de, sabe, do novo, do inusitado, do improvável, da alegria, da coisa contagiante, da catarse de alegria coletiva. Existem vários espaços para essa catarse acontecer, mas no carnaval há um convite, há uma permissão fenomenal. É sobre isso. As músicas, inclusive, né, eu estou aqui falando sobre o carnaval, mas o grande interesse que eu tenho, o foco aqui, é do conhecimento de nós mesmos. É falar sobre o autoconhecimento, falar sobre essa autonomia, essa responsabilidade, sobre o meu espaço de viver. E que no carnaval ele fica mais flexível. Há uma permissão, há muitas vezes uma ultrapassagem, né, ultrapassar limites, atitudes e tudo mais, que depois assim acabam trazendo, talvez, pela percepção da continuidade da vida, às vezes algum tipo de culpa, de arrependimento, que seja, enfim. Mas nesse período há uma liberação, uma autorização. E a música diz, tem uma música que eu me lembro, não sei cantar e falar só a frase, né? Hoje eu não quero sofrer, hoje eu não quero chorar. Deixei a tristeza lá fora, mandei a saudade esperar. Hoje eu não quero sofrer. Quem quiser que sofra em meu lugar. Então é uma música que ela é cantada, ela é falada, ela realmente representa muito o carnaval. Vocês vão saber, e vocês cantem aí com a voz de vocês, o tom de vocês, e lembrando o que a música está dizendo. Que nós podemos abrir mão da tristeza, do sofrimento, do apego à saudade. Isso é possível. Como isso é possível? Por um lado, aprendemos que temos que viver essa dificuldade, passar, então, uma lealdade. Mas por que no carnaval é tão mais simples abrir mão disso tudo e viver de uma maneira autêntica, livre, criativa? Há uma possibilidade de usar roupas diferentes, as cores, há uma profusão de cores, uma explosão de cores, e que não tem ninguém preocupado se está combinando, se não está, se é feio, se é bonito, é colorido, é vivo, é presente. Isto é impressionante. Cada pessoa, você não pergunta, né, quem são aquelas pessoas, né? Usava-se muito a máscara no carnaval, né? O salão está tão cheio de mascarados, não é isso? Máscara Negra, conhece essa música também? Ela fala disso, quem é quem ali? Todo mundo vivendo a alegria do carnaval, todo mundo tampando um jeito de ser que quer se autorizar a ser de outra maneira. Não tem cobrança, não tem crítica, tem a vida. Nesse momento, acontece, se eu não tenho
ter um contato também muito forte, muito íntimo com o meu ser, comigo mesmo, pode ser que eu extrapole por demais nesses limites. Então o convite não é negar o carnaval, é fabuloso, é enaltecer o carnaval. Mas, paralelamente a isso também, poder falar de conhecer a si mesmo, seguir nesse espaço sabendo de você, construindo também fronteiras saudáveis, construindo também espaços de troca em que a naturalidade da alegria ela seja também um espaço de aprendizado, de conquista de espaço, de marcar a sua presença, de falar da sua história e estar em conexão com o outro. Então, se eu não tenho essa percepção em mim, trabalhada, construída, desenvolvida, pode ser que pelo coletivo eu vá em situações e movimentos que mais adiante eu não saberei me colocar e nem tampouco estabelecer limites e dizer sim, dizer basta. Dizer não ou dizer sim. Então existem sim também nesse espaço do carnaval muitos momentos, muitos movimentos que são muitas vezes invasivos, desrespeitosos, há uma dificuldade de respeitar o corpo do outro, como se houvesse uma autorização para que o corpo do outro fosse ali tocado, apreendido, machucado, invadido. E, na verdade, isso não é autorização. A alegria não autoriza que o outro possa desrespeitar você. Nem tampouco você possa desrespeitar a si mesmo. A alegria, ela nos conecta com o divino. É uma emoção que nos dá a dimensão de um acolhimento, sabe, imenso da vida. Imenso dessa experiência que é tão inédita, tão sensacional, mas inédita. Com alegria que esse aprendizado pode chegar muito mais profundamente. Então, eu estou aqui para dizer que também fazer um trabalho, estar trabalhando sobre si, cuidando de si, faz parte de poder apreender essa alegria do carnaval de uma outra maneira, de poder ao longo da vida, do ano, poder ter pílulas de espaços de expressão, espaços onde você possa realmente estar presente e vivendo de uma maneira muito interessante. Existem muitas experiências culturais, né, do carnaval no mundo, né, ou de Veneza, com máscaras, todas elas sofisticadas, elegantes e tudo mais, mas que escondiam. De Nova Orleans, com um excesso para depois haver a contenção. Então, vários carnavais que vêm da Grécia Antiga, de Roma, sei lá, de todos esses espaços, com expressões que são de aprendizado desse coletivo catártico de alegria. E do continente africano vem uma outra dimensão que ela tem um tom diferente. O carnaval não era como um espaço dessa maneira, mas um espaço de crescimento, de conexão, de apresentação do melhor. A máscara não escondia, ela revelava. O corpo não suportava, ele curava. A dança, o ritmo, eles traziam integração e interação. Nós temos aqui na nossa cultura essa herança desse continente africano, no movimento do carnaval, desse aprendizado, dessa conquista de território. Mas tem um sentido que vem se perdendo. Eu poderia até dizer de um apagamento. Ficou numa coisa mais superficial, de uma alegria pela alegria, uma alegria muitas vezes até mesmo cruel. Difícil, porque muitas coisas acontecem nesse espaço do carnaval, que talvez não precisassem acontecer. Porque é onde o ser humano ali ele pode se permitir entrar em contato profundo com a sua humanidade. Sensível, espontânea, criativa, alegre, feliz, de conexão com o outro, de interação, sem julgamento, sem críticas, de acolhimento, onde todos têm a sua possibilidade de existir. Então, fazer do carnaval, por exemplo, um trabalho, que é o que eu falo do processo, o processo é um espaço onde você pode olhar para esse quanto de alegria, de potência humana, sem as máscaras. Não a máscara para se esconder, mas para tirar as máscaras e revelar aquilo que está ali, aquilo que eventualmente aparece de 3 em 4 dias ao ano, mas que está ali presente. Por que isso que está ali guardado, que só é autorizado em espaços, né, coletivos de alegria como o carnaval, não pode ser acessado, construído, balizado, apreendido e poder ser utilizado, vivenciado no dia a dia? Então é um espaço onde você pode conhecer profundamente a sua natureza humana, reconhecer os limites, as dificuldades aprendidas e poder se posicionar na vida com uma responsabilidade pela sua história. Então esse é o convite, é poder aprofundar essa expressão da grandiosidade do humano que nós somos. Com responsabilidade, com maturidade, com inteireza. E no espaço do carnaval, nesses 4 dias que são, né, de convite, de permissão, estar ali com uma inteireza, uma alegria, que ela será, sem sombra de dúvidas, contagiante. Muito mais do que ela já é. Esse é o convite sobre o nosso trabalho.